Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A Vivência do Ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e, no final, ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link na descrição do vídeo e entre na lista de espera. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Sandra Utuck, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é que tenha deixado espaço para o texto, e o dela está certinho. A página da Sandra é uma página dupla. Então, ela fez a ilustração maior do que a página que eu coloquei aqui, porque essa daqui vai estar na seguinte. Mas, como esse arquivo aqui é o arquivo que vai para a gráfica, eu faço as páginas separadas. Então, depois, quando ela mandar a ilustração, eu vou dividir em duas páginas e vou colocar essa parte aqui na página seguinte. A segunda coisa é que ela mande um esboço legível e nítido. O dela tá até bem nítido. Aqui não dá para entender muito bem o que que é, o que que ela colocou. Parece que é alguém brincando, mas ficou bem pequenininho. Os personagens dela estão bem nítidos, mas o fundo ficou um pouco abstrato demais, que faz com que a gente não entenda bem o que que ela está propondo. O cenário não ficou muito claro. Quando a gente manda para o cliente, a ideia não é mandar um esboço só, eu pensei na minha cabeça que vou fazer uma árvore aqui, mas realmente desenhar a árvore, para que ele possa entender o que que o ilustrador está pensando. Porque muitas vezes o cliente vai receber aqui e vai achar que você vai desenhar assim. Alguns vão achar até que você já fez o final. Então, é bom deixar bem claro o que você está propondo. Se quiser mandar colorido, que mande ele de uma forma que a pessoa entenda exatamente o que você está propondo no fundo. Se você vai fazer um determinado tipo de árvore, que você mostre qual tipo é, para que o cliente não fique na dúvida. Qual árvore será que vai colocar aqui? Imagine, você coloca lá um abacateiro e a ideia dele era um limoeiro. Então é bom deixar bem definido já no RAF, que é isso daqui, o esboço, o que que você vai enviar para o cliente. A Sandra fez uma sequência aqui, que, lendo o texto, a gente entende a história dela. Aqui ela fez a família, depois a capivara tropeçando. Aqui ficou muito boa essa cena dela tropeçando, ela mostrou muito bem. Aqui, eu não sei se essa parte aqui se refere a antes da capivara cair ou depois, mas suponho que seja antes, porém não fica muito claro. E os personagens ficaram todos na mesma cena, não tem uma separação clara das sequências. Você não precisa fazer quadrinhos, mas tem que mostrar de alguma forma que são várias cenas de uma mesma história. Em geral, a gente não faz assim, numa página, várias cenas. É algo que ela está propondo, porém, a gente às vezes tem que pensar o que que é melhor a gente focar na história. Os personagens aqui ficaram muito parecidos. Todas essas capivarinhas aqui estão muito parecidas com todas as outras que estão. Então, quais delas são a personagem principal e quais não? Uma criança que não lê vai conseguir entender essa sequência da história? Os personagens, eles não estão personalizados. Todos eles são muito parecidos. Quando a gente faz um personagem principal, ele tem que ter alguma coisa que mostre que ele é diferente dos outros. Por exemplo, se essa daqui que caiu é a personagem principal, o que que ela tem de diferente que vai fazer com que as crianças entendam que ela é especial nessa página? Uma coisa que costuma se fazer é uma textura diferente nela, uma cor diferente, ou um lacinho. A gente pode fazer essas coisas em ilustração infantil, não é preciso desenhar o animal exatamente como ele é. E também pode até colocar roupinha. Vestir o animalzinho, fazer ele um pouquinho mais humanizado, vai fazer com que a criança empatize mais com ele. E essa é até uma proposta do livro. Obviamente, nem todo livro vai ser assim, mas no nosso caso, a gente pode humanizar um pouco essa capivarinha. Algo que a gente tem que ressaltar é que a narrativa visual tem que ser entendida pela criança sem que ela precise ler o texto, porque muitas crianças vão pegar nesse livro, ainda não sabem ler e elas têm que entender essa cena. Algumas perguntas a serem feitas. A criança vai entender essa sequência? A criança vai saber quem é quem nesses personagens?
Ela vai saber qual é o personagem principal? Como que ela vai ver isso? Essa capivarinha aqui, por exemplo, ela parece que está um pouco virada, não parece que está natural. Outra coisa, se elas estão fazendo festinha, por que não criar alguma coisa mais de festinha aqui nesse canto? Será que a gente não poderia personalizar cada uma das capivarinhas e, principalmente, a personagem principal, a protagonista? O cenário. O cenário não está bem definido. A gente não consegue entender o que está acontecendo aqui. Na verdade, a forma como a Sandra apresentou aqui deixou realmente o personagem muito nítido, muito legível. Mas o fundo, ele está muito artístico. Então parece que o fundo não está combinando com ela. Então ela se destaca. Parece que o cenário ficou apagado, ficou vazio. Então a minha sugestão é refazer esse esboço com um cenário um pouco mais rico para que a gente possa visualizar o contexto de onde se passa essa narrativa, se passa essa história. Como eu consigo entender mais sobre o local onde a capivara mora? Os elementos da ilustração. Temos o cenário e outros elementos. O que mais poderia ter aqui? Talvez mais vegetação, talvez uma vegetação que mostre mais o local. Ela colocou aqui 2 plantinhas, mas são só essas. O que mais poderia ter aqui? Se as capivarinhas estão numa festa, o que que poderia ter? Não poderia ter alguma coisa de festa? Docinho, bolo, chapeuzinho, alguma coisa desse tipo? Obviamente que é uma escolha dela como vai fazer, mas fica como sugestão o que que ela poderia colocar, para dar a entender para a criança que não lê que essas capivarinhas aqui estão em festa. Algo também que deve ser pensado é que as capivaras elas estão mais ou menos, ó, do mesmo tamanho, essas 3, e essas daqui estão todas também mais ou menos do mesmo tamanho. Então, faz com que a ilustração fique um pouco mais estática, menos dinâmica, e isso acaba não atraindo tanto o olhar do leitor. Uma última observação. Um dos maiores desafios do ilustrador é decidir. Decidir o que ele vai colocar na ilustração, como ele vai pintar, como que ele vai fazer, mas também a decisão de eliminar aquilo que não é necessário. Nós sempre temos um espaço menor do que nós gostaríamos num livro para poder transmitir uma mensagem. O que que a gente pode eliminar da ilustração que não seja necessário? O que que ela poderia contar? Talvez não fazer uma sequência tão grande, ela poderia fazer uma ilustração nessa página e uma outra nessa, para mostrar um pouco da história, talvez fazer uma ilustração spot, que eles chamam, você faz aqui e apresenta, por exemplo, a capivarinha aqui dentro, mas faz uma cena aqui fora. Ela fica separada, fica um pouquinho mais compreensível. Claro que ela vai ter que testar e ver como é que fica. Fica uma sugestão, mas é preciso verificar como ela vai ficar depois que ela fizer esse esboço. Talvez ela pudesse não focar tanto numa sequência, mas em fazer cenas um pouco mais focadas no que é de interesse da história. Outra coisa que ela poderia fazer também é, ao invés de colocar a capivarinha, colocar aqui uma ilustração spot, como eu disse, que é uma ilustração que mostra só um detalhe, e focar só na perninha. Colocar só a perninha vai trazer um pouco mais de interesse, mais atração à ilustração. Assim, fica também compreensível a narrativa e foca naquele detalhe ali, exatamente como num filme. Quando eles querem mostrar alguma coisa importante na cena, eles focam só naquilo. Por exemplo, uma pessoa foi num restaurante, mas esqueceu a carteira. O que que a cena faz? Ela foca só na carteira. Isso é uma coisa que ela pode fazer também nessa ilustração para mostrar para a criança aquilo que é mais importante. Tarefa de casa: assistir às aulas de enquadramento, pontos de vista e perspectiva do leitor e aula de pontos de interesse. Com isso, eu acredito que você vai ter um pouco mais de outras ideias, Sandra, para que possa deixar a tua ilustração ainda mais legal. Mas está muito bacana, a gente consegue entender mesmo que é uma capivara, consegue entender um pouco a sequência da história, só acho que tem que levar em consideração alguns desses pontos que eu comentei. Quero agradecer a Sandra que enviou, a você que está assistindo e desejo uma ilustrada semana.